Fala galera da advocacia, esse vídeo é especial para aqueles advogados que estão enfrentando dificuldades de planejamento, de gestão, de contratação de novos talentos aí num escritório de advocacia. Dr. Alan Ordakovsky é um dos caras que realmente pensa além da advocacia tradicional, tem muito insight do mercado de vendas, do mercado de varejo, o cara já tem mais de 20 anos de experiência e a gente trouxe ele aqui justamente para ajudar você a entender um pouco melhor como fazer isso da melhor forma. Então fica nesse vídeo até o final, que cara, tá recheado de insight bom, eu te garanto que vai te ajudar bastante. Sucino, deixa eu te perguntar, agora vamos entrar aqui, porque o papo tá bom, ele rende bastante. Eu sei que você tem bastante experiência como gestor de escritório. Olhando aqui para as áreas que você atua dentro do escritório, aquilo que você falou do segmento, né, da indústria, da cadeia de abastecimento, como você gosta de chamar, eu vejo que tem algumas coisas aqui que, me corrija se eu estiver errado, mas que são bucha. Tem as buchas e tem as coisas boas, né? Como é que você gere aqui as buchas no sentido assim de, puta, isso não é o trabalho que o advogado gosta de fazer, né? Vou pegar um exemplo aqui, puta, cobrança. Não é um negócio que todo escritório gosta de cobrar, né? Puta, não cobrança, não vou fazer. Como é que você enxerga aquilo que você faz, aquilo que não faz, né? Porque pelo que eu entendi até a fintech pintou, falou, não, vou fazer, deixa que eu me viro. Até onde que vai assim, vou fazer? Sei lá, chega lá uma sucessão, chega um divórcio do CEO do supermercado, do sócio, faço também. Como é que é a tua cabeça nessa relação assim? Cabeça muito voltada ao cliente em si, a necessidade do cliente. Então, você atendê-lo da melhor forma possível, independentemente da matéria, do assunto, enfim, claro, desde que haja um domínio, uma condição de assistência jurídica, né? Mas é muito voltada, então a gente transcende a questão meramente processual de trabalho, né? E vai em direção ao que o cliente precisa, quais são os desejos deles efetivamente. Então, a gente coloca assim, a nossa satisfação não está meramente no produto, né? Eu vou te entregar uma defesa, uma gestão de processo. Eu vou te entregar o sentimento, a satisfação e a segurança de que teu processo será bem administrado, de que você não precisa se preocupar com isso, que você pode voltar os teus olhos, o teu foco para o teu negócio em si. O teu problema agora vida. é meu, né? O teu problema é meu, então... E assim, eu legal. sei que muitos advogados, consultores, inclusive, dizem assim, e eu tive professores de faculdade que diziam assim, cuidado não assumir problema que é do cliente, internalizar isso. E não chega a ser um internalizar, mas um comprometimento, efetivamente. Tu dizer assim, pegar na mão do cliente e dizer, tamo junto. E nesse setor onde eu comecei, formado essencialmente por grandes guerreiros, desbravadores, enfim, que começaram do zero, o sentimento é esse, ele quer um advogado para chamar de seu. Ele bate no peito, tô com o meu advogado, tô firme, tô forte e vamos em frente. E ele precisa sentir essa segurança. Então, mesmo que você não domine, não é nem a questão de domínio, mas mesmo que não seja uma matéria fácil, aquela matéria gostosa de atuar, se você olhar para a satisfação do cliente, e isso é uma questão de vendas, Guilherme, que eu aprendi muito estudando vendas nisso, né? Você não pode vender o produto em si, né? Usando características da xícara aqui, né? Você tem que focar essencialmente no que ela pode proporcionar, efetivamente, né? Não é apenas o café, mas o prazer de ter um bom bate-papo enquanto toma um café, que por coincidência está dentro da xícara. E aí me veio uma frase que eu gosto muito, que é do fundador, se não me engano, da Starbucks, que ele diz, né, nós não estamos dentro do negócio de café servido por pessoas, e sim de pessoas servindo café. Então Muda tudo, né? Tipo a história também do cara que estava carregando a pedra, né? Foi perguntado lá, sabe essa também, né? Ah, pô, tá fazendo o quê? Tô carregando pedra. Perguntou, pô, falou, não, tô construindo uma catedral aqui. A diferença é bastante expressiva, né? Sabe que você me lembrou a história aqui? Eu tinha, na época, a gente trabalhava com a distribuição, então a gente tinha um patamar legal e era atendido pelo Luiz Felipe Cunha. Até vou falar o nome dele aqui porque vale a pena o elogio. Hoje ele é suplente lá do Sérgio Moro, mas ele tem o escritório dele, o Geral Cunha, tá? Gente boa pra caramba. E ele era muito vendedorzão, assim, sabe? Aquele advogado bom mesmo, né? E aí eu tive um problemaço uma época lá na indústria, que era com uma grande indústria, inclusive, que a gente acabou tendo muito transtorno com eles no produto que a gente tinha comprado e tal.
E eu cheguei pro escritório dele, eu tava putaço, assim, e era muito legal a fisionomia, o jeito que ele me atendia, porque ele oscilava bastante até a voz, assim, ele usava bastante isso. Porra, mas puta sacanagem isso aqui, e não sei o que, e se envolvendo. E eu não entendi muito bem, foi assim, era meu cliente, né, na parte do vinho, e, puta, mas gostei do cara, né? E depois eu fiquei pensando naquilo, né? Ok, passou, daí depois levei mais um probleminha pra ele e tal, virou nosso advogado, até que um belo dia, tive que me divorciar, né? Tava me separando, menino novo, fazendo cagada na vida. Falei, cara, na hora me veio na cabeça, falou, ele vai me ajudar, entendeu? Porque eu já tinha transcendido já a relação de advogado, já era meu parceiro. Aí eu liguei pra ele e falei, não tem nada a ver, mas queria saber. Ele falou assim, mas se você não me ligasse, tipo, mais ou menos nessa linha assim, eu ia ficar puto com você. Sem falar mais nada. Ele falou assim, passa o meu escritório amanhã que nós vamos resolver esse problema aí, tá? E aí me passa o telefone também da tua ex aí, atual, sei lá, deixa que eu desenrolo, não se meta nisso. E aí, rapaz, nunca mais. Aí eu falei, cara, esse é meu advogado. Bem isso que você falou, me lembrou na hora, assim, então. E foi um puta parceiro, foi até o primeiro cliente nosso e tal, né, que desbravou aqui a Trimind. Essa relação, quando você consegue transcender ela, se você não dividir com o teu advogado, é como se você estivesse traindo ele, né? Sem dúvida nenhuma, É muito sinto foda da isso. mesma forma. E é muito legal porque aí você começa a imaginar assim, quando você chega a uma posição, por exemplo, de conselheiro de um empresário, de conselheiro de uma grande empresa, você começa a entender a tua importância, não apenas como profissional, mas como ser humano, como pessoa, porque você se sente parte e responsável, né, a autorresponsabilidade, né, responsável por algo muito maior, né, que não é apenas a tua relação com essa pessoa, mas com a vida dela, com o negócio dela, com as inúmeras pessoas que trabalham e estão dentro desse negócio. E acho que a conexão, as relações humanas precisam muito disso. Nós não podemos, inclusive com o avanço da tecnologia, perder isso, essa questão da conexão, né, da interação. Antes de vir para cá, eu estava dialogando com um cliente de fora de Curitiba, mas é um cliente de 22 anos e uma situação que muito pouco tinha a ver com jurídico. Aliás, nada, mas uma situação neste momento de crucial importância na vida deste cliente, enquanto empresário, enquanto pessoa. E Pode se deixar mais muito curioso. E aí, assim, engraçado, né? Eu estou fazendo um MBA, começou essa semana, inclusive, né? De vendas, geração de valor e marketing. Né? Thiago Nigro, enfim, a turma eu ouvi na aula inaugural uma abordagem sobre essa questão e sabia que esse cliente estava num dilema justamente sobre o assunto. Liguei para ele e falei, olha, a situação é assim, ó, ouvi de ninguém menos do que fulano de tal. Nossa. E, cara, a hora que eu vi isso, falei, isso aqui é para você. E então, eu acho que quando você mostra isso, você mostra comprometimento. E é aquela entrega despretensiosa, né? Livre de qualquer contrapartida, né? Porque tira também muito da visão que, infelizmente, muitos advogados construíram, principalmente no passado. O mercado mudou, hoje a concorrência obriga o novo profissional a ter uma visão e uma postura diferente, mas de que o advogado é um profissional mercenário, né? Tudo que ele faz, ele só faz se tiver dinheiro envolvido na história e assim por diante, né? E até nisso, eu sei que alguns podem me criticar, mas eu sempre coloquei dentro do escritório, pessoal, a gente tem que trabalhar com por exemplo, a amostra grátis, né? Mas o que é a amostra grátis, né? É você primeiro mostrar o teu conhecimento e aonde ele pode entrar dentro do cliente e muitas vezes até você ir além, ter uma atuação efetiva para ver se faz sentido para o teu cliente.
Você faz sentido para você e assim evoluir, dá muito certo. Se eu puder complementar só 2 pontos aqui do que eu ouvi de tudo, que isso aqui tá sendo uma aula para mim que eu tô achando animal. Que é isso? Cara, eu acho que tem 2 pontos que o advogado que tá ouvindo isso aqui precisa pensar. O primeiro deles é a questão da postura, né? Então é uma questão de postura pensar dessa forma. Antes disso, existe a questão do perfil. Então, como você falou, cara, eu tenho esse perfil de imaginar que eu tô aqui para chegar num nível de conselheiro. Eu quero galgar essa posição, porque eu tô começando como advogado, mas eu quero me tornar hoje um conselheiro desse cara. Quero estar do lado dele. Então, isso já começa do perfil. Tem esse perfil de, cara, comprar essa briga, ir pra cima, aprender coisas novas e tudo mais, ou eu tenho um perfil de, não, eu vou sentar aqui na minha cadeirinha, eu vou tocar meu processinho, beleza. A partir do momento que você ter consciência do teu perfil, você já sabe qual caminho vai ser seguido aqui. A partir disso, você toma postura. Aí sim você entrou e aí você comprou uma briga que você vai até o final dela. Eu acho que isso é muito interessante porque o advogado escuta isso, ele fica animado e tal, não sei o quê, só que às vezes ele não pensa se eu tenho perfil pra isso ou não. Ele tem que ter essa noção assim, cara, não sou esse cara. Então não tenta, velho. Fica pra trás, né? Cria uma expectativa e depois se frustra. Exatamente. Ou se não, se ele tem um perfil, aí sim, cara, vai pra cima, porque aí você tendo a postura correta, é quando você galga, como o Alan fez brilhantemente aqui, uma postura Bem de legal. referência de mercado, né? Bem legal. O Alan, nessa linha ainda, acho que você tem bastante experiência, eu queria aproveitar um pouquinho mais. Da estrutura do teu escritório, né? Eu brinquei com você ali falando das áreas diferentes, os problemas que você resolve, mas como é que você administra isso internamente? Vou fazer uma pergunta mais precisa aqui. Chegou uma demanda, por exemplo, a recuperação de recebíveis, lá que eu acho que é uma demanda um pouco mais recorrente, né? Porque trata-se acho que a cadeia toda tem. Infelizmente não, faz parte do processo, né? Enfim, de vez em quando fica alguma coisinha para trás. Como é que você lida com a tua equipe? Você forma ela internamente? Por exemplo, recuperação de recebíveis. A pessoa tem, esse cara é um especialista, eu vou buscar ele no mercado, eu formo internamente. Como é que o Alan, como empresário, gestor do escritório, enxerga essas especializações? Que momentos que você terceiriza uma demanda ou tudo você internaliza, como é que você olha para dentro do escritório e fala, não, essa demanda aqui eu vou tratar desta forma? Então, assim, com relação ao time, aos advogados, os nossos talentos lá, então, durante muito tempo a gente formou. Eu peguei muito desse meu perfil de início de carreira, de entender o mercado e mostrar, é um mercado diferente, não dá para tu atuar numa cobrança como o mercado atua normalmente. Aqui tem que ter uma postura diferente e tal. Só que, claro, à medida que o escritório vai crescendo e muitas vezes vem um crescimento acelerado, você não consegue ter mais o tempo que você dispunha anteriormente, né, em outras épocas, para preparar um profissional do zero, né, um recém-formado e tudo mais. E aí é necessário buscar no mercado profissionais que tenham já um histórico, uma experiência, uma bagagem ali. Daí, o que você faz? E aí é importante, trabalha muito cultura e engajamento, né? Que a questão de cultura e eu acho falar em vícios para o profissional é sempre muito delicado, né? Mas queira ou não queira, a pessoa vem com um perfil de atuação diferente, né? E aí você precisa adequar. Não, aqui funciona de modo diferente. E por que funciona de modo diferente? A primeira conquista, né? Se convence o cara que ele tem que mudar a postura dele, né? Porque, por exemplo, na inadimplência no varejo, né? A indústria atacado distribuidor venderam para o varejo se tornou inadimplente, né? A gente fala assim, olha, você precisa acelerar a cobrança aqui. Por quê? Porque é muito comum o varejo anoitecer e não amanhecer. Muito comum onde? Principalmente regiões de praia. Estamos agora entrando no verão. O que acontece? Abrem muitos negócios, seja mesmo de boa fé, mas falta de entendimento da exploração do negócio, ou de má fé mesmo, os oportunistas que abrem o negócio só para o período de verão e depois fecham as portas e somem e levam o teu dia. Os aventureiros ou imbuídos de má fé mesmo, sim, né? Claro. Então, o que acontece, né? A gente explica para a equipe, olha, então você tem que entender que aquela tua execução que você sempre usou e que é a ferramenta tradicional de cobrança dentro do contexto do direito, não cabe para esses casos. Por quê? Porque quando o cliente te apresentar lá no final de fevereiro uma situação em que o supervisor de vendas dele, o representante comercial, o vendedor, visitou o cliente para, seja fazer uma cobrança ou uma nova venda e percebeu que o cara está fechando as portas, não dá tempo de você simplesmente entrar com a execução
e esperar citação, enfim, todo Tem que botar a faca nos dentes. Você precisa colocar a faca nos dentes. Mas tem a pré-notação. A pré-notação, se o cara não colocou nenhum bem no nome e o cara já mal intencionado não fez, você não vai conseguir, né? Então, o que acontece? Para isso, eu preciso de uma liminar. Neste caso, uma liminar de arresto, né? E preciso demonstrar ao juiz os atos de uma possível fraude, de conluio e tudo mais, para que ele defira essa liminar e eu consiga pegar esse cara ainda antes dele sair, dele fechar as portas. Ou quando há o trespasse irregular do estabelecimento, então estava no nome do o famoso alaranjamento, né? Então, que eu possa comprovar a sucessão e atingir esse terceiro. Né? Então, é uma mudança de visão. Bastante sentido. Não dá para ficar esperando a justiça ali, né? Não dá para ficar esperando. E nesses casos, o que a gente percebe? É muito mais uma questão de interesse e vontade. Você sempre tem... O direito é tão amplo e tem tantas teses jurídicas que, se você se dedicar, buscar uma boa prova, buscar bons fundamentos e, claro, não esquecer sempre do despacho com o juiz para explicar melhor os recursos hoje de law design, visual law, que tornam a prova ainda mais evidente. Né? O que você tem lá no teu escritório de boas práticas, assim, que você pode dar como conselho, coisa que você já fez? Pô, isso aqui funciona pra caramba, pra cultura, porque cultura é aquela coisa que a gente, assim, ela existe mesmo você não tendo trabalhado nela, né? Mas dá pra você fazer uma manutenção dela. O que você faz, que você recomenda que, por exemplo, mantenha essa motivação? Né? E como é que você identifica o rapaz que é motivado, né? Ou advogado que é motivado, e aquele que você fala, puta, esse aí tá de corpo mole? Tá, perfeito. Então, o que acontece? Primeiro é importante dizer, a gente está em constante aprendizado. Então, a gente apanha todo dia, erra bastante, e principalmente eu, como gestor, erro demais. Então, é tentativa, erro e acerto. Aí você busca primeiro o conhecimento teórico, né? E vai aos livros, vai aos cursos para tentar captar e assimilar recursos para administrar melhor a equipe, tá? Mas o que eu aprendi muito com o tempo, e já venho falando isso há um bom tempo para a equipe, a ponto de ser chato, e eles já... lá vem o Alan de novo com a historinha das soft skills, né? De mostrar para a equipe que hoje o profissional moderno, tanto que é matéria do Banco Mundial, do Fórum Mundial, né? De dizer assim, o profissional moderno, não basta ele ter recursos técnicos, né? As hard skills. Isso é o básico. Quando eu contrato um advogado, naturalmente ele vem como formado em Direito, né? Cursou uma faculdade, passou no exame de ordem, eventualmente já fez uma pós-graduação, então recursos técnicos ele tem. O que eu preciso? Recursos comportamentais, né? E que recursos são estes que a gente valoriza tanto e procura já na seleção e recrutamento, né? Buscar entender se é uma pessoa que gosta de desafios, que tem ambição, que ela é criativa, tem um pensamento fora da caixa para achar soluções diferentes e tem energia. Precisa ter energia. O famoso sangue no olho, faca na caveira. Inclusive, eu uso essas expressões muitas nas nossas palestras para clientes da área de recuperação, voltando à recuperação, né? E é isso mesmo, tem que ter sangue no olho, tem que entender. E aí, alia isso a resultados. Então, por exemplo... premiações, enfim, tenta conciliar, sobretudo para os setores que têm essa meta muito clara, que é de recuperação de dinheiro para o nosso cliente e tudo mais, né? Agora, confesso que o modelo ainda não é o ideal, a gente erra bastante, como eu falei. Temos, por exemplo, na área trabalhista, uma coisa que a gente desenvolveu dentro do escritório, é uma avaliação de resultados de sentenças, decisões finais e tudo mais. Por quê? Porque isso, inclusive, acaba se tornando, por incrível que pareça, um elemento de venda. Por quê? Todo final de mês a gente totaliza, a gente vai totalizando dentro da nossa análise gerencial, o número de sentenças improcedentes, como a gente atua na área empresarial, o grosso das nossas ações trabalhistas são como réus, né?
e reclamadas, e aí a gente totaliza lá o número de ações, de sentenças improcedentes, de acórdãos favoráveis, totalmente favoráveis aos nossos clientes, aos parcialmente favoráveis e aos totalmente desfavoráveis. E isso me dá um percentual de desempenho. Nós estamos ganhando mais, ganhando menos, perdendo e tal. E quando a gente leva isso para o cliente, olha, do total de sentenças, tirando número aleatório aqui, nós tivemos 100 sentenças esse mês e a nossa equipe teve êxito total de 60%. Você dizer que num processo trabalhista, que teu cliente é réu, que tem números, pedidos diferentes, um contexto de contrato de trabalho de 5 anos ou mais, você ganhou integralmente em 60% dos casos, para quem trabalha com passivo, isso é um resultado bastante expressivo. E aí a equipe também começa a entender que o trabalho dela dá resultado e que é um trabalho eficiente, um trabalho gera um estímulo, mas este estímulo, claro, ele, se possível, sempre que possível, deve ser aliado muito à gratificação de resultados e tudo mais, e nisso eu confesso que a gente ainda precisa estruturar melhor o escritório e melhorar o desempenho. Fica uma curiosidade, tem alguma pergunta que você faz quando você está entrevistando para identificar alguma coisa que às vezes é muito do próprio empresário, assim, falar, não, pode pegar se o cara tem energia, se o cara gosta de desafio, eu aprofundo aqui. Tem alguma sacada assim? Não? Qual é o teu tesão, meu amigo? Ah, é? É isso mesmo. E já ouvi, opa, pera lá. Sim, eu quero saber o que se realmente é aquela coisa que se é apaixonado, se gosta de fazer e tal, e me fala sobre isso. E você consegue sacar pela resposta? Isso, se tiver brilho nos olhos, se tiver postura, né? Então não é só a verbalização, né? A comunicação corporal e tudo mais, você acaba entendendo que ali tem um feeling ali também, né? Depois do tempo você fica... Né? E outra, vou... Mais um tempero nessa história aí. O que acontece também é você entender um pouco da vida deste profissional, né? Você enfrentou desafios, como enfrentou, assim, nós temos excelentes profissionais que tiveram aí um histórico de vida, família e tal, muito, muito regular, certinho, aquele exemplo de propaganda doriana, né? E que são bons profissionais, mas assim, a gente tende a acertar mais com profissionais que enfrentaram seus desafios, tiveram seus momentos de guerra e conseguiram superá-lo. Por quê? Porque quem consegue tem resiliência, e no direito... Sem resiliência, que é mais uma das soft skills que a gente dá muito valor, a gente não tem resultado ou não consegue longevidade na carreira. É muita porrada, né? No tem direito, que aguentar, né? tem que aguentar. Né? Eu estava hoje de manhã ouvindo um podcast do Pondé, né? Que ele fala isso, né? A entrevistadora pergunta para ele o que é necessário para aprender, né? Como que a gente aprende? Você aprende e cresce na vida com sofrimento. Ele é muito categórico. Monja Coen, enfim, vários outros. Os grandes atletas, todo mundo tem uma história de vida de enfrentamento de dificuldades. Não tem. Na bonança é difícil. A humanidade evoluiu muito, infelizmente, né? Precisou disso, mas evoluiu muito nas guerras, né? Ou nos momentos de crise. Olha, infelizmente a pandemia está aí, mas ela nos ensinou e nos fez evoluir em alguns aspectos de maneira... essas crises nos tiram da zona de conforto. Isolamento não ter conhecido o estoicismo mais cedo, porque é bem nessa linha, né? O estoicismo prega muito isso. Acho que todo advogado deveria entender um pouquinho ali, ouvir alguns podcasts. Como é que é aquele que a gente gosta pra caramba, lá, que fala do estoicismo bastante? Tá sempre lá no Primo Rico também. Esqueci o nome dele agora. Já lembro dele, mas se botar estoicismo no Google, podcast Primo Rico aparece, tem um monte de livros, já li alguns livros, até hoje eu estudo isso, porque é bem nessa linha que você trouxe aqui, o Pondé fala bastante. Porrada, 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 de vez em quando vem uma alegria. É o Clóvis de Barros, ele é muito bom explicando estoicismo. Eu sou fãzaço, eu citei o Pondé, mas eu sou tudo a mesma linha, né? Tudo a mesma linha, particularmente do Clóvis, e ele usa um termo que é muito legal, né? O bril. Tanto que lá no escritório, uma época eu falava tanto de ter bril, né, do advogado ter bril, que eles tinha um advogado que era caricatura,
fazia caricaturas, né? E ele desenhava nos quadros lá a minha imagem, né? Minha caricatura e coloca, tem que ter Biru. Que era uma referência à palestra dele, né? De você pegar e se debruçar sobre um desafio e ir até o fim. Top demais. Alan, dá para ficar uns 2 dias a gente batendo papo aqui, a conversa tá boa, passou 1 hora, a gente nem viu, né? Ficou um monte de pergunta aqui na pauta, vamos já programar um próximo retorno para a gente abordar outros temas. Eu entrei aqui em política, em perspectiva de mercado, dá para a gente falar de um monte de coisa, porque eu sei que você é um cara que tem um portfólio bastante vasto. Vou pedir para você deixar a mensagem final e principalmente dizer como é que as pessoas te encontram, né? Nas redes sociais, como é que encontra o escritório, por onde que você gosta de ser contatado. E se vocês estão abertos para algum tipo de parceria, desde receber indicação, por vocês serem um especialista, vocês fazem esse tipo de parceria. Pô, tô com um atacado aqui na minha região, não sei exatamente como resolver. Faz parceria, atende de lá, você puxa para cá, como é que faz isso, né? Então deixa um pouquinho dessas informações para a gente aí, por favor. Bom, então vamos lá. Como mensagem eu diria o seguinte, em que pese aí, principalmente aos colegas advogados, né, que acho que é o grande público, né, da TradeMind, eu diria o seguinte, muito embora o nosso per capita, né, seja de um advogado por cada 160 habitantes, Sim. fora os 800 mil em linha de produção e tudo mais, há oportunidade, há muita oportunidade, mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade aliada à disciplina e à constância. Se você for um profissional disciplinado, um profissional que exercite o que você fala, né, o walk the talk, né, e vai em frente, você abre mercado, você gera oportunidades, você cresce, tem perenidade na área que se quer. Então, e não falo isso da boca para fora, falo isso porque a gente vivencia essas situações todos os dias. Então, muita disciplina, muita energia. Ah, mas eu não sou nenhum talentoso, eu não sou científico e tudo mais. Cara, tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro na advocacia de massa. Por quê? Você especializou, estudou, entendeu como gerir o escritório para reduzir custos e está ganhando dinheiro. Então, tem oportunidade para todo mundo. Com relação às parcerias, sim, fazemos e estamos muito abertos à parceria. Na verdade, assim, a gente não atua no full service, né? Como eu falei, é abrangente. E mesmo dentro das áreas que a gente tem dentro do escritório, hora por outra, a gente vê oportunidade para agregar outros colegas e desenvolver um trabalho em conjunto, tá? E o nosso escritório, então, a grande missão aqui, inclusive com vocês, né, é trabalhar agora a mídia social, enfim, mas tem o meu perfil, Alan Carlos Ordakovski, no... Acabei de colocar aqui no LinkedIn, vamos botar na descrição do episódio. É o primeiro que aparece aqui no LinkedIn, tá fácil de achar aqui, realmente. Já aparece já o escritório vinculado também, então tá fácil. Visconde de Guarapuava, aqui em Curitiba, isso, né? Na Visconde de Guarapuava, a gente tem atuação em âmbito nacional. Boa. Hoje a gente atua nos 27 estados. Temos muitos clientes fora de... É engraçado até, eu sei que já terminamos. Fica tranquilo. Mas o escritório ele teve um crescimento prioritário no início para fora. E depois que a gente começou a agregar mais clientes aqui em Curitiba, enfim, hoje temos clientes que são do estado do Acre, e são de lá e nos contratos a gente consegue administrar bem, da Bahia e assim por diante, Nordeste como um todo. Então, atuamos em qualquer território desse imenso país. Muito bom. E aí, gostou do conteúdo? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, nos dê essa honra de compartilhar conosco a sua inscrição. E claro, curte também esse vídeo que ajuda bastante a gente a continuar fazendo conteúdos animais como esse daí para você.